Olá a todos e bem-vindos ao Geocast, o podcast onde a geografia sai do manual e entra diretamente nos vossos ouvidos. Somos alunos do 10º ano da Nobel Algarve Lagoa e vamos apresentar este projeto criado no âmbito da disciplina de Geografia A. Exatamente. Neste episódio vamos falar de mapas, territórios e recursos. Vamos literalmente escavar o subsolo português. Pois é. Vamos abrir o cofre de Portugal. Vamos abrir-vos o livro a questões geograficamente relevantes ao espaço português, começando com a análise e distribuição dos recursos do subsolo e perceber a sua relação com unidades geomorfológicas. Também perceber a sua importância fundamental. E não te esqueças, Joel, que não podemos ficar só pela importância. Temos também ver os impactos da indústria extrativa no território e as suas características. E claramente temos de acabar a olhar para o futuro de forma mais consciente. Antes de mais, vamos apresentar a nossa equipa do Geocast de hoje. Eu sou a Bianca. Eu sou o Joel. E eu sou a Mariana. E connosco temos a Maria, a Iris, a Sofia, o José, o Pedro, o Tomás, o Rodrigo e o João. Para começar, uma pergunta simples. O que são, afinal, os recursos do subsolo? São um tesouro que pode estar na forma sólida, líquida ou gasosa, à superfície ou em profundidade. E nós somos os piratas. Que vamos capturar estes recursos a nosso favor. Estes recursos formam-se ao longo de milhões de anos a partir de outros recursos geológicos, o que significa que muitos deles já não são renováveis. Traduzido por linguagem mais simples, se gastamos tudo agora, não dá para esperar 6 ou 7 anos para que a Terra faça o refill. Exato, os recursos do subsolo podem ser classificados em dois grandes grupos, os minerais e os hidrominerais. Nos minerais metálicos temos o ferro, o cobre, o zinco, o chumbo, o wolframio, o tungstênio, o ouro ou a prata. E nos minerais não metálicos temos as rochas industriais como o caolino, o feldspato, o quartzo, o sal-gema, o gesso, a argila, o calcário sedimentar. E nas rochas ornamentais temos o granito, o mármore, o basalto, o calcário e o xisto. Temos também os recursos energéticos como o carvão, o petróleo, o gás natural, o urânio e a energia geotérmica. E os recursos hidrológicos, como por exemplo as águas subterrâneas armazenadas em aquíferos, as águas da nascente, as águas termais e as águas minerais naturais. Portugal não é exatamente um supermercado energético, mas alguns desses recursos existem em profundidades limitadas. Resumindo, os recursos do subsolo são fundamentais para o desenvolvimento económico, mas também levantam questões ambientais. Ok, já sabemos o que são recursos do subsolo. Agora, uma pergunta lógica. Onde é que afinal Portugal esconde estes tesouros? Obviamente não é tudo no mesmo sítio. A geologia também tem as suas preferências. A primeira unidade geomorfológica, o maciço antigo, o main character dos espaços geológicos. É a parte mais antiga, mais extensa e mais diversificada de Portugal. Localiza sobretudo no norte e no centro interior, mas também no Alentejo. Aqui encontram-se muitos minerais metálicos, como o wolfrânio, o estanho, cobre, o zinco e o lítio. O famoso lítio? Sim, sem o lítio, o telemóvel durava menos do que a vossa vontade de estudar. A segunda unidade geomorfológica, a orla sedimentar ocidental e do Algarve. Estende-se ao longo da costa ocidental de Portugal e do Algarve. Aqui predominam as rochas sedimentares, como o calcário, a argila e os arenitos. Estas rochas formam-se a partir da acumulação de sedimentos ao longo do tempo, acumulando camadas e camadas. Tudo com calma, sem stress, enquanto nós nem 5 minutos conseguimos aguentar o seu telemóvel. Terceira unidade geomorfológica, as bacias sedimentares do Tejo e do Sado, também dominadas por rochas sedimentares de origem fluvial e marinha, predominadas por areias, argila e o calcário. Pois é, contém a maioria das jazidas de rochas industriais que são utilizadas para a indústria da construção civil, da cerâmica e do cimento. O mapa geológico de Portugal é extremamente rico e devemos explorar todas as suas potencialidades. Quando pensamos em Portugal, lembramos-nos de praias, turismo, certo? Nunca em minas ou pedreiras. Mas se escavássemos, literalmente, iríamos encontrar um país cheio de riqueza debaixo dos nossos pés, como se fosse um cofre escondido no subsolo. Exato, e esse cofre tem de tudo um pouco. Metais, rochas, água, não é só pedras e calhaus.
Por exemplo, no Alentejo, na chamada faixa peritosa ibérica, existem grandes minas de zinco e cobre, algumas das mais importantes da Europa. Gigantes mesmo! A mina de Neves Corvo não é uma mina pequenina como aquela dos filmes, é um complexo moderno e, apesar da sua atividade ser bastante antiga, é um centro tecnológico, um verdadeiro monstro industrial. E não é só impressionante, é importante, gera mais de 1.400 empregos diretos, dinamiza a economia local e contribui para as exportações nacionais. Sem esta mina, a economia local simplesmente colapsava. A poucos quilómetros de distância temos a mina de Aljustrel, que produz principalmente cobre, zinco e chumbo. Outro exemplo é a mina da Panasqueira, na Beira Baixa, perto da Covilhã. Esta já funciona há mais de 100 anos e isto explica muito da sua importância. E o mais incrível, é a única mina de wolframio ativa na Europa. Um metal essencial para ferramentas de indústria, militar, tecnologia e também equipamento de alta resistência. Além disso, Portugal tem a segunda maior reserva de tungstênio do mundo. Ou seja, podemos ser pequenos, mas quando se toca em recursos, temos um grande peso. Somos como aquele aluno calado da turma que, quando fala, toda a gente para ouvir. Mas não são só metais, há também recursos não metálicos como o granito, o mármore e o salgema. O mármore português, por exemplo, é considerado quase como uma marca de luxo. O famoso Triângulo dos Mármores, que passa por Vila Viçosa, Borba e Estremoz, fornece mais de 100 países com o nosso mármore e são utilizados em hotéis de luxo, edifícios, palácios ou até museus. Um bom exemplo é, em Nova Iorque, o Lincoln Centro das Artes Performativas. Utiliza o mármore vindo de Estremoz. Este é um símbolo global cultural que é revestido por pedra vinda do subsolo português. Ou seja, há pessoas a assistir óperas e concertos em Nova Iorque, rodeadas literalmente por mármore vindo do nosso Alentejo. Não é só pedra, é geografia portuguesa espalhada pelo mundo. E depois temos o granito, muito comum a norte do país. Não brilha como o mármore, mas é resistente e duradouro e essencial na construção civil. Sem ele não teríamos casas, estradas nem edifícios. Ainda nos recursos não metálicos, no Algarve, em Lalé, há uma mina de salgema que é um verdadeiro labirinto de galerias. Fica a cerca de 230 metros de profundidade, mesmo debaixo de ti. Nós andamos na rua, vamos às compras e nem imaginamos do verdadeiro mundo que está por baixo de nós. Contribui muito para a economia local e também ainda fazem explorações mineiras. Agora um recurso que não é sólido nem metálico, mas vale ouro, a água, ou tecnicamente os chamados hidrominerais. Estes podem ser classificados como água mineral termal, águas da nascente ou águas termais. Portugal exporta água engarrafada, é natureza líquida e com selo de qualidade. Portugal tem uma grande diversidade de recursos hidrominerais, muito valorizados a nível europeu e mundial. Temos águas minerais como Vimeiro, Luso, Pé na Cova, que são consideradas águas lisas, e águas de nascente como a Serra da Estrela e Serra de Caramulo. E não te esqueças das águas gasocarbónicas, águas naturalmente gasificadas como a água das pedras e a friso. Mas quando falamos de águas em Portugal, nós não falamos apenas daquilo que nos mata a sede, falamos de um país que bebe saúde e mergulha nela. Temos águas minerais, termais, utilizadas desde o tempo dos romanos e que até agora contribuem para o setor do termalismo. É verdade. Um bom exemplo disso são as termas de São Pedro do Sul, que juntam geologia, saúde, turismo, com efeitos multiplicadores na economia. Portugal não é só um país com boa água, mas sim um país que sabe cuidar através dela. Bem observado, talvez esteja na hora de olharmos para ela não só como um recurso, mas também como um património vivo em estado líquido. Passando agora para os recursos endógenos, aqui Portugal tem uma vantagem estratégica. Não temos petróleo nem gás natural, apesar de estarem a percepção. Isso deixa-me intrigada e faz-me querer levantar uma questão. Mesmo que encontremos jazidas com petróleo e gás natural, será que vale mais a pena investir em energias do passado quando temos tanto potencial em energias do futuro?
A prova disso é que acabámos a produção de eletricidade a partir do carvão em 2021, que também é um combustível fácil, tal como o gás natural e o petróleo. E o nosso futuro é o sol, o vento, o calor da terra e a água. Esses recursos, ao contrário dos fósseis, não se esgotam. A energia hídrica, com barragens como o Alqueva, são como baterias gigantes, permitem produzir e armazenar energia. Depois temos a energia eólica, muito forte no norte e centro, a energia solar, no Alentejo e no Algarve, com milhares de horas de sol por ano. Temos a energia geotérmica, nos Açores, que aproveita o calor interno da Terra. Portugal consegue mostrar que o Atlântico não é só uma fronteira, é um motor de energia. Em Peniche somos pioneiros de um sistema que transforma a energia das ondas em eletricidade. Temos tecnologia de ponta que transporta o movimento natural do oceano em eletricidade. Literalmente energia que vem das entranhas da Terra. E num mundo que procura soluções sustentáveis, Portugal mostra que pode ser um laboratório vivo para o futuro. Mas nem tudo é positivo, e é aqui que entra o tema mais polémico, o lítio. O chamado petróleo branco, essencial para baterias, carros elétricos e transição energética. Portugal tem uma das maiores reservas de lítio na Europa, principalmente em Trás-os-Montes e em Beira Interior. À primeira vista parece perfeito, desenvolvimento económico, criações de empregos. Pois é, José, mas a exploração será feita maioritariamente a céu aberto, o que faz grandes problemas, como a destruição de paisagens, consumo elevado de água e contaminação de solos e rios. E muitas dessas paisagens são consideradas património natural ou cultural, e daí dividir as opiniões. Desenvolvimento para quem e a que custo? Isso leva-nos às vantagens e desvantagens da exploração do subsolo. Vantagens? Desenvolvimento económico, criação de emprego, mais exportações, menos dependência externa. Desvantagens: impactos ambientais, poluição de água e de solo, problemas de saúde e ecossistemas destruídos. No fundo, Portugal vive um complexo dilema. Tem uma riqueza enorme no subsolo. Pois é, Maria, mas explorá-las sem cuidado pode custar caro. O desafio é encontrar equilíbrio, explorar sim, mas com regras, tecnologia e responsabilidade. Porque a pergunta final é simples mas pesada. Queremos riqueza rápida ou um futuro sustentável? É verdade. Para responder a essa pergunta temos que situar a indústria extrativa no seu devido lugar, já que ela é a base de tudo. É uma indústria primária porque, ao contrário da transformadora, vai buscar matéria-prima à mãe natureza. Exatamente, e Portugal, apesar de ser um país pequeno, tem um subsolo que é uma autêntica caixa de surpresas. Esta indústria é um dos pilares da nossa economia. Se pensarmos bem, muitas regiões do interior do país ganham uma vida nova graças às minas e às pedreiras, que na maior parte das vezes combate o isolamento geográfico. Mas não pensem que é só chegar lá e picar a pedra. Isto é uma indústria que exige investimentos brutais, gastam milhões de euros em investimentos de ponta, desde sondagens geológicas complexas, maquinaria pesada, parece vinda de um filme de ficção científica. E mão de obra, hoje em dia um mineiro ou um técnico pedreiro tem que ser altamente especializado, estamos a falar de milhões. A segurança é o foco número 1, porque o risco de derrocadas ou acidentes é real e a tecnologia serve precisamente para proteger as pessoas. Tocaste num ponto crucial, tecnologia, mas há outro fator que dita as regras do jogo, o mercado internacional. A indústria extrativa portuguesa vive numa espécie de montanha-russa económica. Como exportamos a maior parte do que extraímos, estamos dependentes das cotações mundiais. Se o preço do cobre ou do zinco cai na Bolsa de Metais de Londres, as nossas minas no Baixo Alentejo vão se sentir no imediato. É verdade, somos muito permeáveis ao que acontece lá fora, no entanto Portugal tem uma carta na manga, que nos dá uma vantagem competitiva enorme. A qualidade extrema desde o nosso mármore que é considerado dos melhores do mundo, que está presente em hotéis de luxo do Médio Oriente à Ásia. Ou mesmo o granito do Norte, que é uma resistência e valor estético, que é a primeira escolha para grandes obras públicas em Europa.
E não nos esqueçamos da faixa pietosa ibérica, onde temos a mina de Neves Corvo e a mina de Aljustrel, uma das maiores da Europa em termos de produção de cobre e de zinco. Ou a Panasqueira, que é uma referência mundial na extração de wolframio. Portugal não extrai apenas quantidade, extrai valor e prestígio. Somos um player pequeno em território, mas um gigante na qualidade dos recursos que oferecemos ao mundo. Os impactos e o futuro da mineração são super difíceis de alcançar. Economicamente não há dúvida. A indústria extrativa é o pulmão de muitas regiões que sem ela estariam desertas. Gera empregos diretos, atrai investimentos estrangeiros e coloca Portugal no mapa das exportações de alta tecnologia. Mas o custo desse progresso é muitas vezes visível ao olho nu. Precisamente, o impacto visual é apenas a ponta do iceberg. Quando falamos de minas de céu aberto, estamos a falar de uma alteração irreversível da topografia. E há questões mais invisíveis como a contaminação de aquíferos e a gestão de escombreiras. Aquelas montanhas de resíduos que, se não forem bem tratadas, libertam metais pesados e em cursos de água libertam lixo e viação. Esse é o ponto que mais assusta as populações locais. Repara no caso do lítio no norte, em zonas como Monte Alegre ou Peticas. De um lado temos o governo e as empresas a falar sobre o interesse estratégico nacional e sobre a importância da mineração para as baterias dos carros elétricos. Do outro temos comunidades que vivem da agricultura e do turismo da natureza, que sentem que o seu modo de vida está a ser ameaçado por um benefício que eles não veem. E aqui entra o conflito do global e o local, ou seja, aí vamos falar mais sobre a exploração sustentável. Hoje em dia já não se pode abrir uma mina sem saber se vai ter um plano de fechamento. O que eu quero dizer com isto é que já não se pode começar a escavar uma mina sem saber como fechar. Estamos a ver o nascimento da economia circular na indústria extrativa. Sabias que alguns resíduos de algumas pedreiras e minas estão a ser estudados para ser transformados em materiais para construção civil e cerâmica? Em vez de termos montanhas de lixo mineiro, transformamos esse lixo num novo recurso. Isso reduz imenso o impacto ambiental negativo. Concordo, mas para que as pessoas aceitem esses projetos, tem de haver uma total transparência. Ou seja, daqui a 30 anos, Portugal não pode estar a continuar com isto. Temos exemplos fantásticos em Portugal, como a mina da mina de Lousal, que hoje em dia é um centro de ciência viva e um museu. Ou então a mina de São Domingos, que hoje em dia é um espaço turístico e de lazer. O que eu quero dizer com isto é dar uma segunda vida a um espaço que um dia foi abandonado ou escavado e ficou no aberto. Exato, e olhando para o futuro, Portugal tem uma oportunidade de ouro. A União Europeia quer reduzir a dependência externa em relação às matérias-primas críticas. Se Portugal conseguir extrair lítio, wolframio e cobre, com padrões ambientais de excelência, o que chamamos de green mining, podemos tornar-nos num pilar da transição energética. No fundo, o desafio para Portugal no século XXI é saber lidar e provar que é possível utilizar os seus fortes minerais sem destruir o seu património nacional. A chave está na fiscalização rigorosa e no desenvolvimento das populações em cada pá. Assim chegamos ao fim de mais uma jornada pelas profundezas do nosso território. Às vezes esquecemos, os recursos do subsolo não são apenas pedras, são os blocos da construção da civilização moderna. É verdade, e Portugal, apesar de ser um país pequeno em extensão, é um gigante adormecido no que toca à geologia. Temos uma herança mineira enorme e Portugal não sabe bem utilizá-la. E um dos exemplos é no Alentejo e no norte do país. A nossa indústria extrativa não é apenas uma herança do passado. É um setor de alta tecnologia, coloca o Made in Portugal em obras arquitetónicas icónicas e em componentes eletrónicos de precisão em todo o mundo. Mas o grande desafio, como discutimos, é a sustentabilidade. O futuro exige a chamada licença social para operar. Isto significa que as empresas têm de ser vizinhas responsáveis. Não basta criar riqueza e postos de trabalho. É preciso garantir que a água que as populações bebem continua pura e que a biodiversidade não é sacrificada no altar do lucro imediato. Exatamente, o equilíbrio é a palavra-chave. O triângulo dourado entre a viabilidade económica, a proteção ambiental e a aceitação social, Portugal tem agora a oportunidade histórica de liderar pelo exemplo. Ao apostarmos em minerais estratégicos como o lítio para a transição energética,
podemos ajudar a Europa a ser mais verde. É como criar o nosso próprio jardim em casa. Em última análise, a Geologia e a Geografia ensinam-nos a ter uma perspectiva de longo prazo. As rochas levaram milhões de anos a formar-se e nós extraímos-las num pescar de olhos. Por isso, a nossa responsabilidade é enorme. O futuro passa pela inovação, usar a ciência para reduzir o desperdício, reutilizar o que antes era considerado entulho e devolver à natureza áreas recuperadas que possam orgulhar as gerações vindouras. Esperamos que este episódio de Geocast tenha ajudado a desmistificar a indústria extrativa portuguesa. E da próxima vez que passares por uma pedreira de granito no norte, ou ouvires as escombreiras de mármore no Alentejo, consigas ver para além da poeira e perceber a complexidade e a importância daquilo que ali se faz para o nosso dia-a-dia. Obrigado por estarem desse lado. A geologia está em todo lado, basta saber olhar. Continuem a explorar o mundo connosco. Até o próximo episódio.